Fala pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Mais um podcast Edificando Vidas com um convidado muito especial, Marcos Santos, abordando o tema 5 Ministérios. Vai ser de grande valia, vai te edificar, você aprenderá muito. Então, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com amigos, famílias e também vamos deixar o link aqui do Instagram para vocês, tá ok? Profeta e mestre Marcos Santos, casado com Rafaela e tem 2 filhas, Ana Lívia e Sara, trabalha como enfermeiro no Hospital Santa Casa, Unimed Bem Viver, congrega na igreja Aljava, pastor David Magri, situado na rua Valdir Antônio Pou, número 159, Jardim Santa Marta, Araras. Hoje o tema é 5 Ministérios, Marcos. E nós queremos saber qual a importância e a funcionalidade dos 5 ministérios para a igreja. Vamos lá. Boa tarde, evangelista Diego Terce. Boa tarde a todos eles que nos acompanham pelas redes sociais. Quero agradecer a Deus, agradecer a esse podcast Edificando Vidas, pela oportunidade de estar aqui com vocês para compartilhar desse tema que é muito importante, muito relevante para os dias atuais, até por conta da restauração apostólica e profética que está acontecendo na nossa nação. A reforma protestante no século XVI, ela trouxe uma grande restauração para a igreja, para o funcionamento da igreja, mas ela foi uma restauração de caráter teológico. A restauração apostólica e profética é uma restauração de caráter funcionamental, de funcionamento. E justamente antes de falar sobre esses 5 ministérios, nós vamos nos embasar nos textos bíblicos que nós conhecemos, que a Bíblia nos apresenta. Eu gostaria de falar um pouco até mesmo acerca de Jesus, mas vamos ler o texto de Efésios, capítulo 4, versículo 11. A partir do versículo 7 é melhor, porque o versículo 11 ele vai citar os 5 ministérios, mas o contexto dos 5 ministérios começa a partir do versículo de número 7, que diz assim: "E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo." Então aqui Paulo está dizendo aos Efésios que a graça de Deus ela foi concedida a nós, conforme a proporção do dom de Cristo. Que dom de Cristo são esses? Ele vai explicar isso. Por isso diz que quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então Paulo está dizendo que Cristo concedeu dons aos homens, concedeu homens dons. É interessante que a Bíblia vai dizer que Deus, concedeu o dom. Nós vamos ver em 1 Coríntios, melhor dizendo, Efésios capítulo 2, versículo 8, que Deus concedeu o dom. Quando nós lemos esse texto, nós vamos ver o dom de Deus sendo apresentado aí. Quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 12, nós vamos ver os 9 dons do Espírito. Mas aqui, Paulo está destacando na carta aos Efésios os dons de Cristo. Então, 5 ministérios, ou também conhecido como 5 graças ministeriais, ou também conhecido como dons da ascensão, fala dos dons que Cristo, eu quero frisar isso, que Cristo concedeu à igreja. Cristo concedeu à igreja. E como ele concedeu à igreja? Então é importante a gente olhar para Cristo, olhar para o seu ministério terreno, porque ele compartilhou dele para a sua igreja. Logo, nós vamos observar nos evangelhos o próprio Cristo funcionando a partir desses dons. Dons que vieram dele para a igreja, mas que ele mesmo funcionou nesses dons. Quando a gente olha os evangelhos, tanto os evangelhos sinóticos quanto o evangelho de João, nós vamos perceber nas diversas passagens Jesus sendo apresentado, ora como mestre, ora como profeta,
ora, nós vemos ele atuando como um evangelista, ora, ele é um pastor, e ora, ele é citado, nós vemos ele como um apóstolo, porque ele mesmo vai dizer que ele foi enviado. Um apóstolo é alguém que foi enviado. Um evangelista é alguém que evangeliza. Nós estamos sendo bem sintetizando a palavra, né? O evangelista é alguém que evangeliza, que desenvolve um trabalho de evangelização. O pastor é aquele que cuida, e Jesus atuou cuidando de pessoas. Um profeta, como naquele encontro no poço de Jacó com a samaritana, e ele tem uma palavra de conhecimento acerca da vida dela, e ela mesma diz: vejo que tu és um profeta. E mestre, até mesmo os mestres da época, os mestres religiosos reconheceram Jesus. O certo Nicodemo, certa vez, disse, como é conhecido de nós, Rabi, vemos que tu és mestre enviado por Deus. Então, Jesus, ele fluiu nos 5 ministérios, né? Nós podemos citar os textos. Se você quiser checar na sua Bíblia, faça isso. Mateus 23, 28, João 1, 38, Marcos 14, 45, Marcos 10, 17, até mesmo Mateus 9, 35, nós vemos Jesus como mestre. Mateus 13, o versículo 57, Mateus 14, o versículo 5, Marcos 6, 15, Marcos 8, 28, Lucas 7, 16, João 4, 19, nós vemos a descrição de Jesus como profeta. Lucas capítulo 4, versículo 18, Mateus 4, 17 e 23, Marcos 1, 14 e Lucas também, o capítulo 8, versículo 1, nós vemos Jesus atuando, fluindo como um evangelista. Mateus 26, 31, Marcos 14, 27, João 10, 11, 14, 16, nós vamos ver Jesus atuando, né, como um pastor, e também ele é citado mais à frente, até mesmo por um dos apóstolos, dos 12, Pedro, na sua epístola, no capítulo 2, versículo 21, que ele era o grande pastor. Jesus, ele é visto como apóstolo citado, né? Mateus 15, 24, Lucas 4, 43, João 6, 29, 38, Marcos 9, 37, João 14 e 24. E nós vamos ver o autor da epístola aos Hebreus citando no capítulo 3, no versículo 1, falando que ele é o apóstolo dos apóstolos. Então, Jesus, ele fluiu nos 5 ministérios, e por fluir nos 5 ministérios, ele concedeu os 5 ministérios para a sua igreja, para que a sua igreja também flua nos 5 ministérios. Quais são esses 5 ministérios? São eles, conforme o versículo 11, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Cada um desses 5 ministérios tem uma funcionalidade. Cada uma das pessoas que o Senhor concede como dom para a igreja tem uma atuação. O apóstolo tem uma atuação, o profeta, o pastor, o evangelista e o mestre. É bastante conhecida a atuação ou as atuações desses 3 últimos, pastores, evangelistas e mestres. É bem verdade que pastores, sempre a partir da reforma foi reconhecido o ofício de pastor. Depois de um tempo nós tivemos o reconhecimento do ofício de mestre. Mais recentemente tivemos o reconhecimento de evangelistas, e existem igrejas com evangelistas na função de evangelista, no ofício de evangelista. Todavia, é mais recente agora, a partir da década da virada agora do século 21, mais agora do ano 2000 para frente, no Brasil, nossa realidade do Brasil, né, que nós temos o reconhecimento do dom apostólico e do dom profético, né? E acredito que esse seja mais a dificuldade. Mas o mesmo texto que dá respaldo para o funcionamento dos outros é o mesmo texto que dá respaldo para apóstolos e profetas. E é interessante que o texto vai dizer o porquê a necessidade deles, e vai falar sobre a contemporaneidade dos dons de Cristo, que Cristo concedeu à igreja. Veja, diz assim, com vista, o versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Aqui Paulo está explicando para que ter os 5 ministérios. Por que ter os 5 ministérios?
para o aperfeiçoamento dos santos, né? Aperfeiçoamento é trabalhar para que tudo se torne o que deve ser, para que os santos se tornem aquilo que eles devem ser. Marcos, só para não interromper você aqui, e deixar claro aqui para as pessoas, eu não quero falar muito hoje, esses 5 ministérios não estão relacionados a cargos. Justamente. Isso eu quero que você explique bem. Não são cargos hierárquicos. Infelizmente, algumas igrejas utilizaram essas nomenclaturas que são dons de Cristo, são dons pessoas. Diferente do dom do Espírito, a pessoa recebe um dom espiritual. O dom de Cristo é Cristo concedendo à pessoa como dom à igreja. Então, o profeta é o dom à igreja, o evangelista é o dom à igreja. Não é a pessoa que porta o dom, mas ele é o dom, no caso dos dons de Cristo, diferente dos dons do Espírito. Então, é um dom que Cristo concedeu à pessoa como um dom, e não é... A pessoa é o dom, e não é uma hierarquia. Eu preciso ser primeiro o mestre, depois eu vou ser um evangelista, depois eu vou ser... Não. Um apóstolo lá em cima, como eles fazem hoje. O apóstolo Não, nós temos no texto que Paulo cita aos Coríntios, no capítulo 12, 28, uma estrutura de governo. E numa estrutura de governo da igreja, ele vai dizer primeiramente apóstolos, depois profetas, depois mestres, e ali ele cita outros dons que não entram na questão dos ofícios, dos dons de Cristo. Mas ali é uma outra situação. Mas nós precisamos entender quanto ao funcionamento, porque o apóstolo ele vai fazer coisas que estão relacionadas ao serviço apostólico. O profeta vai fazer coisas que estão relacionadas ao serviço profético. O mestre, coisas relacionadas ao serviço da maestria, e assim sucessivamente. O que eu estou querendo dizer é que um mestre, se ele é um mestre, ele não vai atuar de maneira como um apóstolo, e vice-versa. A não ser que a pessoa desenvolva, Deus faça desenvolver. Nós temos na Bíblia uma referência que é bastante conhecida, de Atos capítulo 13. Nós vamos perceber na história bíblica que Deus vai separar, vai estar acontecendo uma reunião na igreja de Antioquia, ali vai ter um grupo de irmãos que estão ali, e a Bíblia vai dizer que eram de mestres e profetas. Acredito que com a leitura bíblica seja melhor para que nós possamos compreender melhor, especialmente para que os ouvintes possam compreender. O que nós queremos aqui não é trazer nenhum tipo de confusão, mas esclarecimentos. Havia na igreja de Antioquia, Atos capítulo 13, versículo 1, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, e aí vai citar o nome deles: Barnabé, Simeão, sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. O versículo 4 diz assim: enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E nós vamos ter aqui o início da primeira viagem missionária. Aqui eu utilizaria a expressão primeira viagem apostólica de Barnabé e Saulo. Mas se nós prestarmos atenção, o versículo 1 do capítulo 13 vai dar a eles duas funções que nós podemos encontrar ali. Existiam naquela igreja mestres e profetas. Então nós vamos perceber que eles, pelo menos, atuavam como mestres e profetas. E aí, a partir dessa direção do Espírito Santo, a partir dessa comunicação do Espírito Santo, eles foram separados, né? E aqui eles não foram consagrados, eles foram reconhecidos e separados para o exercício do apostolado. E é interessante que algumas pessoas dizem assim: mas Paulo foi o último apóstolo? Mas aqui nós estamos vendo Barnabé como apóstolo. Nós vamos ver o apóstolo Paulo citando na sua epístola, né, em alguns momentos, a pessoa de Barnabé como importância apostólica. Nós vamos ver Paulo citando Apolo como importância apostólica, quando naquela discussão da divisão de Corinto, que existiam grupinhos que seguiam Paulo, outros seguiam Pedro, vai dizer, mas existia um grupinho que seguia Apolo, dando ele uma importância também apostólica.
Não, ele estava no mesmo nível dos outros dois apóstolos ali, falando sobre a contemporaneidade do dom. Mas veja, Paulo, ele estava exercendo uma função de mestre quando o Senhor o chamou para o apostolado ao lado de Barnabé. Pelo menos mestre e profeta, porque é o que o texto diz. Se nós voltarmos um pouquinho os textos para trás, nós vamos ver que Paulo foi levado a Antioquia por Barnabé. Porque depois da sua conversão, a narrativa bíblica vai nos informar que ele foi enviado de volta para a sua cidade de origem, Tarso. Mas é esse Barnabé que vai ao encontro dele e vai levar ele para a igreja de Antioquia, né? Nós vamos ver isso em Atos capítulo de número 11. Atos 11, versículo 25, diz: E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou para Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Se ele estava ensinando, ele já estava atuando como um mestre. Porque o que o mestre faz? O mestre ele ensina a palavra de Deus, ele instrui conforme a palavra de Deus. Ele traz todo o ensinamento. Isso é um papel de um mestre. Ensinar através de uma didática, de uma fácil compreensão. Ensinar através de uma didática de que os santos tenham a capacidade de ouvir o ensinamento e aprenderem de fato aquilo que está sendo ensinado. É por isso que é tão importante os 5, porque os 5 se complementam. Como eu disse, cada um cumpre a sua função, cada um cumpre a sua atuação. Mas veja bem, os 5 atuando, né, vai conduzir os santos ao aperfeiçoamento para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é edificado quando nós encontramos uma igreja que exista o funcionamento, a operosidade dos 5 dons de Cristo. A narrativa contrária também é verdadeira. Se eu não tenho uma igreja em que funcione os 5 dons de Cristo, os 5 ministérios, é uma igreja que lamentavelmente não vai alcançar o aperfeiçoamento completo. É comum as igrejas apostólicas e proféticas dizerem assim, que Deus tem um desenho para a igreja. E o desenho de Deus para a igreja chama-se 5 ministérios, né? Deus tem esse desenho, esse é o desenho que eu tenho para a igreja. Então, igrejas que funcionam apenas a partir do reconhecimento de mestres, evangelistas e pastores, e não têm o reconhecimento de profetas e de apóstolos, né? Não está tendo o funcionamento dentro do desenho estabelecido pelo Senhor. E nós estamos vendo isso nas Escrituras. Eu não estou inventando. Até aqui nós estamos lendo a Bíblia e mostrando narrativas bíblicas e referências epistolar, né? Doutrinas, textos de doutrinas de Paulo, né? O apóstolo, conhecido como apóstolo dos gentios para a igreja. E ele está dizendo, este funcionamento dos 5 trará o aperfeiçoamento com vista na edificação do corpo de Cristo. Então, o corpo de Cristo é edificado. Se nós estamos em uma igreja que o corpo de Cristo é edificado, é uma igreja em que tem esses 5 ministérios, porque os 5 ministérios se complementam, cada um cumpre a sua função. Os santos vão sendo aperfeiçoados para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. E algumas pessoas vão dizer assim, evangelista Diego, talvez essa seria uma das suas perguntas, eu já vou te antecipar. Mas hoje em dia ainda existe apóstolos e profetas, esses dons são atuantes para a era atual, para os nossos dias odiernos? Sim, o próprio texto responde. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade à medida da estatura de Cristo. A igreja já chegou nesse nível? A igreja brasileira, não apenas a igreja brasileira, mas a eclésia internacional. A palavra eclésia significa igreja. A eclésia internacional já chegou nesse nível? Já cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo? É claro que não. Mas com a atuação dos 5 ministérios, nós podemos chegar. Esse é o destino da igreja.
a partir do funcionamento dos 5 ministérios. Este é o desenho perfeito que Deus tem para a sua igreja. Uma igreja onde os 5 ministérios funcionem da maneira completa, se complementando, se ajudando. Há uma expressão de um certo profeta brasileiro, eu acredito que eu posso citar ele aqui, o evangelista Diego, é o profeta Fábio Coelho. Ele diz assim que os 5 ministérios é como se fossem professores. Professores, ou melhor, treinadores. Treinadores. Treinadores, vou usar a analogia que ele usa, treinadores de futebol. Nós temos os treinadores, os técnicos de um time de futebol, e os jogadores são os santos. Logicamente, nós temos mais jogadores do que treinadores, mas nós precisamos dos treinadores, dos técnicos, assim como precisamos dos jogadores. Os treinadores, os técnicos, são aqueles que irão estar junto com o time, né? Os jogadores, para que os jogadores façam o gol, para que os jogadores alcancem o objetivo esperado, para que os jogadores conquistem a vitória, e assim sucessivamente, né? Então, assim, quem joga a bola é o jogador, mas ele joga a partir daquilo que o técnico treina, daquilo que o técnico desenvolve, daquilo que o técnico atua junto com eles. E eles vencem e o treinador vence junto, né? O time vence e o técnico vence também. Então, o técnico é os 5 ministérios que está colocando. Isso. E os jogadores é a igreja. Os jogadores são os santos que compõem a igreja, corretamente. É a fala do Fábio Coelho. É interessante. Porque aí cada um, a gente vai falar um pouco sobre cada um, mas assim, estamos falando de uma maneira geral, né? O porquê dos 5 ministérios, né? Que eles vão desenvolver, logicamente, cada um dentro da sua gama de atuação, vão desenvolver os santos para que os santos desenvolvam. Então, pastor pastoreando os pastores, evangelistas, treinando novos evangelistas, profetas, discipulando aqueles que têm aptidão ao serviço profético, apóstolos, e sucessivamente. Cada um dos 5, juntos com a igreja, nas suas áreas de atuação, para que a igreja, como disse o versículo que lemos, o versículo de número 12, ela seja edificada, para que o corpo de Cristo seja edificado. A edificação do corpo de Cristo tem uma dependência, se assim podemos dizer, do funcionamento correto dos 5 ministérios. Os 5 ministérios funcionando corretamente levará, conduzirá, permitirá que essa igreja seja edificada, que o corpo de Cristo seja edificado. Marcos, mas aí, vamos lá. As igrejas, no geral, ela não atua no 5 ministério. E muito pelo contrário, elas atuam, como nós dizemos agora, hierarquicamente, como um cargo, como uma escadinha. Vai subindo, como que é? Obreiro, diácono, presbítero, evangelista, chega no pastor. Como um cargo, né? Justamente. Mas não como ministério. Isso é um funcionamento inadequado, segundo o desenho que Deus projetou para a igreja. Dentro da Bíblia, aí você não segue isso corretamente, não está seguindo corretamente, biblicamente falando. Como que vai chegar num aperfeiçoamento que a Bíblia deixou para nós? Justamente, não vai chegar. E aí o problema? É preciso que a mentalidade, que a gente precisa mudar a mentalidade, né? Paulo escreveu aos Romanos capítulo 12, dizendo assim, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós precisamos de uma renovação do entendimento em relação aos 5 ministérios. Por isso que eu agradeço o espaço do podcast Edificando Vidas para falarmos um pouco acerca dos 5 ministérios, para que as pessoas, antes de criticar, antes de conhecer os 5 ministérios, procure compreender biblicamente os 5 ministérios, né? Talvez vai dizer assim, mas já ouvi falar de apóstolos que estão enriquecendo, já ouvi falar... Infelizmente, há um mau funcionamento. Nós vamos ver uma igreja em que o apóstolo João vai ser direcionado por Deus no Apocalipse, vai elogiar essa igreja, uma das 7 igrejas lá, das cartas de Apocalipse. João vai elogiar, na verdade o Senhor vai elogiar, enviando a carta através de João, porque ela colocou à prova aqueles que diziam apóstolos e não era. Mas o fato de
de ter o que não é, não invalida aqueles que são. Entendi. Um bom profissional não é invalidado pela presença de um mau profissional. Um bom profissional numa área, ele não deixa de ser um bom profissional naquela área por causa dos maus profissionais daquela área. Nós precisamos saber dividir, nós precisamos saber separar essas questões. Infelizmente, e eu falo com uma certa tristeza, infelizmente há muitos que se usurpam dessas nomeações, dessas nomenclaturas, dessas titularidades, né, como o uso hierárquico e até de certa forma religioso, e não como diz a Bíblia, de maneira funcional, né, de maneira funcionante, atuante, fluindo, né? Não é uma hierarquia, não é que o apóstolo está acima dos demais, não é que o profeta está acima dos outros. Os cinco se complementam, os cinco têm que estar unidos. Nós entendemos por uma questão de governo, né, conforme o texto que lemos lá de Coríntios 12, 28, que existe uma primazia, né, primeiro apóstolos, numa questão de governo da igreja. Mas as igrejas apostólicas e proféticas, né, elas reconhecem o dom apostólico com essa primazia, mas não como questão hierárquica apenas. E outra, nós não vamos ver apenas um único apóstolo fluindo nessa igreja. Nós vamos ter o reconhecimento de outros apóstolos, né? Porque quando você vê apenas um único apóstolo e as outras pessoas possuem outros títulos, mas só um apóstolo, é porque realmente está usando de forma inadequada, hierarquicamente. E nós vamos ver que não era apenas um apóstolo. Nós vemos os 12 apóstolos que Jesus escolheu, lembrando que um dos apóstolos se perdeu, Judas, e ele precisou ser substituído por um novo apóstolo, Matias, Atos capítulo 1. Nós vamos ver ali Matias sendo colocado como um apóstolo, né? Então nós vamos ver sempre a presença de mais apóstolos. Nós vimos aqui em Atos 13, Barnabé sendo enviado com Saulo, né? E aí depois ele vai usar Saulo, o nome dele de origem hebraica, depois ele vai passar a usar, depois de um tempo, o seu nome Paulo, de origem romana. Aí você vem destacado aqui, Marcos, só para deixar claro, Saulo e tal. Saulo e Paulo, eles acham que mudaram, Deus mudou o nome dele. Ele tinha esses dois nomes. Ele tinha esses dois nomes. Exatamente. Ele não mudou o nome, não foi Deus que mudou o nome dele. Ele tinha esse nome judaico e ele tinha um nome romano. Tanto que quando ele é preso lá em Filipos, na sua segunda viagem missionária, em Atos a partir do capítulo 16, a segunda viagem missionária, ele é preso em Filipos e ele vai dizer isso porque ele vai ser julgado prematuramente por aquelas pessoas que o prenderam, vão bater nele, vão judiar dele, porque ele expulsou um espírito de adivinhação de uma jovem na cidade de Filipos. Ele é levado ao cárcere e ali ele apanha tal. E o que nós vamos observar? Que depois ele vai dizer assim, mas vocês podem fazer isso com um cidadão romano? Porque era impedido legalmente pela lei romana de você punir um romano sem um julgamento adequado. Então nós vamos perceber que ele realmente tinha cidadania romana, né? Ele tinha cidadania romana e como um cidadão de Roma, ele possuía um nome romano que era o nome Paulo, mas pela sua origem judaica, ele possuía o nome Saulo. Ok? Sobre isso? Então veja bem, eu gostaria de só citar, alguns dizem assim, mas Paulo foi o último apóstolo, né? Mas não, nós vamos ver aqui, nós vimos Barnabé com ele, nós vamos ver Matias, né, que foi junto com os 12. Nós vamos ver depois, né, e aí alguns dizem assim, mas Matias também acompanhou o Senhor. O Matias também fazia parte do grupo que viu Jesus naqueles critérios que eles estabeleceram ali em Atos capítulo 1. Mas nós vamos ver Tiago, por exemplo, Tiago, o meu irmão de Jesus, né, não o Tiago que fazia parte do grupo dos 3, Pedro, Tiago e João, não é esse Tiago, porque esse Tiago vai ser morto em Atos capítulo, quer dizer que ele também era apóstolo. Fica claro isso pela narrativa bíblica. O apóstolo Paulo também vai citar, né, em Romanos capítulo 16, do versículo 7, né, ele vai citar Andrônico e Júnias, né? Isso é bom, Marcos. Romanos 16. Uma saudação, né? Ele vai trazer uma saudação a ele, saudai Andrônico e Júnias.
sendo meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos, né? E estavam em Cristo antes de mim. Percebam? Marcos, esse Júnior aqui é uma mulher. Acredita-se que é uma mulher. Acredita-se. Porque senão eu colocaria e o Júnior. E a Júnior. Justamente, né? Nós temos lembrar da transliteração do grego para o português, coisa e tal. Mas... É possível que Júnias seja uma mulher. Porque, como disse Paulo certa vez, né, escrevendo também uma das suas epístolas, que nós temos que discernir hoje em dia, não mais pelo gênero, pela identidade de gênero, no sentido de masculino e feminino. Nós temos que discernir no espírito, né? Ele diz que nós não discernimos nem mesmo Jesus mais, biologicamente falando, mas discernimos no espírito, né? Certa vez, Jesus disse, o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. E ali não está relacionado a questão de gênero, masculino ou feminino, vice-versa. Mas ali está relacionado à forma como nós devemos adorar ao Pai, tanto homem quanto mulheres, em espírito e em verdade. Então, essa questão do ministério feminino tem sido tão polêmica, e deixo aqui para vocês, do canal podcast Edificando Vidas, essa temática para ser trabalhada também numa outra abordagem com algum convidado. Também ótimo. É um tema polêmico e um tema atual, porque nós precisamos reconhecer o ministério feminino. Se nós olharmos para a Bíblia, Jesus, ao ressuscitar, para quem ele aparece pela primeira vez? Para uma mulher, né? Nós vamos perceber que Jesus vai ressignificar a presença da mulher. Nós precisamos lembrar que a cultura oriental minimizava ou inferiorizava a mulher, mas Jesus ele vai ter uma atuação diferenciada com as mulheres, já no seu ministério terreno, pós-ressurreição, e é possível que Júnias realmente seja uma mulher. Eu não vou afirmar, eu não vou bater o martelo, meu querido evangelista Diego. Mas grande teólogo diz que é uma mulher. Mas grandes teólogos realmente confirmam, baseado nos seus estudos, baseado nas suas observações teológicas, que realmente é uma mulher. Então, dando segmento, então nós vamos ver Júnias, nós vamos ver o Apolo, que eu disse, que ele é citado, né, naquela divisão lá da igreja de Corintos, né, e além dos 70, né, 70 que receberam a comissão de Jesus. Veja, os 70 receberam de Jesus a comissão de serem enviados, né? E há uma expressão que diz assim, que eles eram apóstolos do Pai, nos evangelhos também são apóstolos. Os 70 foram enviados, eles foram para aquela missão 70 e voltaram trazendo aquilo que aconteceu. E certa vez eu li Eusébio de Cesareia, que foi um historiador cristão, no ano 270 a 239 depois de Cristo, no seu livro História Eclesiástica, no livro 1, no capítulo 12, ele diz que Matias e Barsabás, de Atos capítulo 1, 23, eram dos 70, assim como Sóstenes, que escreveu 1 Coríntios com Paulo. Então nós vamos perceber que os 70 também, já na época de Eusébio de Cesareia, era visto como apóstolos. Então não existe, né, apenas os 12 apóstolos, né? Acaba sendo uma falácia essa expressão, que somente os 12 eram apóstolos. Apóstolos, nós usamos a expressão, Gerista Diego, que os 12 eram apóstolos do Cordeiro, porque foram escolhidos pelo próprio Jesus. Mas a partir da vinda do Espírito Santo para a igreja, a partir de Atos capítulo de número 2, nós vamos ver o Senhor, por meio do seu Espírito, levantando homens, levantando pessoas para fluírem a partir do meio do dom apostólico, porque Cristo deu o dom para a igreja. Então nós vamos ver pessoas que vão fluir a partir desses dons, né? Normalmente se diz que após João o apóstolo, a igreja já deixou de reconhecer apóstolos e profetas. Então, historicamente, nós vamos ver que com o passar do tempo, depois que os 12 apóstolos foram martirizados, nós sabemos historicamente que eles foram martirizados, até mesmo o apóstolo Pedro, na sua epístola, ele vai dizer que ele está prestes a ser martirizado. Paulo, na sua segunda epístola a Timóteo, ele vai dizer que está prestes a ser martirizado.
nós vamos ver que esses homens foram martirizados. E o que aconteceu? É o que diz a tradição histórica, que depois os discípulos dos apóstolos, eles não quiseram mais utilizar a expressão apóstolos. E é comum nós vermos a expressão, até mesmo para os estudiosos de teologia, da história teológica, de que eles usaram a nomenclatura pais apostólicos, os pais apostólicos, né? E aí nós vamos ter vários deles, né, que se tornaram pais apostólicos, que depois utilizaram a expressão de bispo. Bispo e presbítero teria como a mesma função. Bispo seria um pastor ou um coordenador regional, um cuidador de pastores. Eles, diz a tradição, que eles não quiseram mais utilizar essa expressão. Então, depois de João, e nós vamos entender que João é o último apóstolo que vai sobreviver até meados do ano 90 depois de Cristo. A partir desse período, nós não vamos ver mais essa nomenclatura apóstolos e profetas. Embora que o que está acontecendo agora é a chamada restauração apostólica e profética, justamente porque a igreja está voltando a fluir, a igreja está voltando a funcionar assim como funcionava nos dias da igreja primitiva. Atos dos Apóstolos, o registro de Lucas, o registro lucano, vai apresentar os primeiros anos desta igreja, né? Conjectura aí os seus primeiros 60, quase 70 anos iniciais, porque nós vamos terminar Atos capítulo 28 com Paulo preso em Roma, na sua primeira prisão, né? E acredita-se que isso aconteceu em meados de 60, 64, 61, 62, porque depois 63, 64 é a sua segunda prisão. Enfim, nós vamos perceber que eles não usaram mais, mas Deus está restaurando essa funcionalidade do dom apostólico e do dom profético para que a igreja volte a funcionar como ela funcionou no início. Há quem diga que o escatológico está se unindo ao apostólico dos dias iniciais. Nós estamos vivendo a era final, nós estamos vivendo os tempos dos fins. E teologicamente falando, os dias final fala sobre escatologia, né? Então nós estamos vivendo esse tempo escatológico que está se alinhando, está se fundindo novamente com esse apostólico. O escatológico está vindo em direção ao apostólico inicial, que foi dos dias dos apóstolos. E é por isso que nós acreditamos, e eu digo nós, igrejas que fluem, como a igreja Aljava aqui em Araras, existem outras igrejas na nação, existem outras igrejas em todo o mundo, igrejas que entenderam e reconheceram realmente a restauração apostólica e profética e está fluindo a partir dos 5 ministérios, né? Eu gostaria de falar que é preciso que os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham, que verdadeiramente procure conhecer mais, não apenas os exemplos negativos. Talvez aí você esteja dizendo, mas tal apóstolo, mas tal profeta, né? Mas procure conhecer os exemplos positivos. Nós temos homens na nação que estão fazendo a diferença de maneira positiva, como igrejas como o Mevan, que temos uma conexão com eles, a Igreja Sonho de Deus, o Mevan de Itajaí, mas o Mevan está em grande parte do território nacional, o Ministério Sonho de Deus, do apóstolo Eli Sierra, de Taubaté, que está atuando em Taubaté, mas tem um trabalho apostólico através do apóstolo Cristiano Miranda com o Aljava, Comunhão e Destino, onde tem uma plataforma ali de cuidado com os pastores, enfim. Nós temos igrejas dessa nação que estão fazendo um trabalho excelente por meio do funcionamento dos 5 dons ministeriais. E eu estou citando essas duas para que as pessoas, os nossos ouvintes, possam aí entrar, procure saber um pouco acerca do apóstolo Luiz Hermínio e da equipe do Mevan, o apóstolo Juscelio, o apóstolo Luciano Oliveira. São homens de Deus que Deus tem usado de maneira apostólica nesta nação. Nós temos o profeta Fábio Coelho, nós temos o profeta Jackson de Aquino, que é da igreja Mevan, nós temos vários profetas que estão no Sonho de Deus, uma equipe profética de 32 profetas no Sonho de Deus, tanto homens como mulheres, não é apenas homens, tá? Nós temos a responsável, a profeta Camila Cunha, no Sonho de Deus,
Então, fica essa referência para que eles possam acompanhar, né, esses ministérios que Deus tem levantado na nação. São ministérios que têm uma desenvoltura, têm um desenvolvimento, têm um trabalho, né, e já tem um reconhecimento até mesmo nacional, por que não dizer até internacional, né? Nós estamos conectados, eu digo, ao Java, a igreja Aljava, através da vida do nosso pastor David Magri. Nós estamos conectados com o Ivan e com o sonho de Deus, através de uma comunhão espiritual, uma conexão espiritual e até mesmo de paternidade, e porque para que possamos verdadeiramente seguirmos fluindo no desenho correto, que é os 5 ministérios. Eu gostaria de falar um pouco sobre... Não sei se o evangelista Diego tem mais alguma pergunta aí. Não, tenho pergunta. Não estou deixando você falar aí. Mas, Marcos, antes de você vir com o seu livro aí, o Marcos, então a pessoa, para entender melhor aqui, você citou bastante versículos, deu uma explicada legal, mas para ter um dos 5 ministérios, ou algum deles, ou sei lá, os 5, não importa. Como que faz? A pessoa é levantada, o pastor chama, consagra, apresenta, como que funciona isso daí? Excelente pergunta, evangelista Diego. Eu vou usar a minha experiência, né? Nós partimos da identificação. Nós temos a identificação de que essa pessoa, né? Temos uma identificação por meio dos frutos. Jesus disse: conhecereis a árvore através do seu fruto, né? Veja bem, o apóstolo Paulo escrevendo, vamos usar aqui a referência de Romanos. Paulo, primeiro capítulo, primeiro versículo, Paulo diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. É aqui também na epístola que ele escreve a Tito, que era um discípulo apostólico, que Paulo vai usar essa expressão: Paulo, servo, chamado para ser apóstolo. Perceba que ele não diz Paulo apóstolo. Ele disse Paulo, servo de Cristo. Porque é por meio do serviço que nós identificamos as pessoas que Deus entregou como dons para a igreja. Veja bem, no meu caso, quando eu cheguei na igreja Aljava, no ano de 2018, o pastor David, de imediato, ele percebeu que eu tinha uma desenvoltura para o ensino, que eu era mestre. E ao longo da minha vivência cristã, eu sempre ensinei em escolas bíblicas, eu sempre ensinei em grupos de jovens, eu sempre fui alguém de ensino, até porque eu tenho uma formação, como você disse, na área da enfermagem. Eu também tenho licenciatura em enfermagem, então eu sempre gostei de ensinar, sempre fui mestre. Mas foi em 2018 que aí ele falou assim: mas além de mestre, você também porta o dom de profeta. E eu achava que quando ele disse isso, você porta o dom de profeta, que era porque eu profetizava. Mas ele diz: eu não estou falando acerca do dom de profetizar, que o dom de profetizar é um dos dons lá do Espírito, né? Logicamente que um profeta de ofício, conforme Efésios 4:11, um profeta de ofício, ele carrega. Ele vai ter esse funcionamento da profecia, né? Mas um profeta de ofício, a sua principal atuação está em conduzir a igreja para que ela seja profética. E o que é ser uma igreja profética? É ser uma igreja que ouça o Espírito de Deus falar. Essa é a recomendação do Senhor nas epístolas apocalípticas, né? Todas as cartas diziam assim, quando terminava: as 7 igrejas, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse é o desafio do ministério profético, que a igreja ela possa ouvir o que o Espírito está dizendo. Então essa é a principal função do profeta, fazer com que as pessoas reconheçam a voz. O que eu estou querendo dizer aqui é que nós não precisamos depender de um profeta para ouvir a Deus. Isso aí é lá na Antiga Aliança. Na Antiga Aliança, Deus falava por meio de um profeta e existia verdadeiramente uma dependência profética. Hoje eu não preciso consultar um profeta para tomar uma decisão sobre a compra de um carro, a compra de uma casa, para que se eu vou casar ou não vou casar com esse irmão, ou vou casar ou vou casar com aquela irmã. Não é para isso que Deus concedeu
o dom profético. O dom profético é para que a igreja ouça o Espírito de Deus, esteja alinhada aos céus, esteja alinhado àquilo que Deus tem para a igreja. E uma das coisas principais que nós, profetas, precisamos desenvolver é que a igreja aprenda a reconhecer o testemunho interior do Espírito. O testemunho interior do Espírito é a capacidade individual que a pessoa tem, cada um de nós deve ter, cada crente deve ter, de ouvir a voz de Deus no seu íntimo. Paulo disse aos Romanos que o Espírito de Deus, Romanos capítulo 8, testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. E é dessa mesma forma que ele testifica coisas conosco. O apóstolo Paulo, ele, usando essa verdade bíblica sobre o testemunho interior, ele vai falar isso lá em Atos capítulo de número 20, versículo 23, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Veja bem, Paulo teve uma percepção no seu interior que o Espírito Santo deu a ele. Paulo, te esperam cadeias e tribulações, isso no capítulo 20. Mas é no capítulo 21 que nós vamos ver um profeta, e aqui eu quero dar alguns exemplos de profeta, biblicamente, quando ele vai, Atos capítulo 21, ele vai chegar à casa de Filipos. Veja bem, no dia seguinte, partimos e fomos, no versículo 8, Atos 21, 8. Fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com este. Veja, primeira vez em Atos que surge a expressão evangelista, e é com Filipe. E se nós prestarmos atenção, fazer uma pausa aqui, esse Filipe é o mesmo Filipe que fazia parte dos 7 diáconos. Então veja, inicialmente ele era um diácono, mas com o tempo ele foi reconhecido, evangelista, mas não é que ele ascendeu à posição de evangelista. Ele funcionava como diácono na questão organizacional, na questão de governo, mas enquanto nos 5 ministérios, Lucas o descreve como o evangelista. Então é pelo testemunho. Então, veja bem, o testemunho interior de Paulo, veja bem, ele recebeu um testemunho interior que ele ia ser preso. E aí o que aconteceu? Ele vai na casa de Filipe, e aí Lucas vai dizer que tinham 4 filhas donzelas que profetizavam. O que Lucas está dizendo? Que as meninas, elas profetizavam, mas elas não eram profetas de ofício. Elas não eram profetisas de ofício. Tinham o dom da profecia. Elas tinham apenas o dom da profecia. Por quê? Veja o versículo 10. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Agora sim, Lucas está descrevendo um profeta de ofício. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão como deste cinto e o entregarão, ao dono deste cinto, o entregarão nas mãos dos gentios. Veja, Paulo estava no seu testemunho interior, o Espírito já havia dito que ele seria preso. Agora ele está recebendo uma direção de um profeta de ofício, acerca do que o Espírito... Então aqui ele está recebendo uma profecia, Correto. Correto? Então, nós vamos perceber que o profeta, a mensagem profética, ela vai sempre confirmar o que Deus já está falando dentro de você, dentro do seu espírito interior. Então, esse é o desafio do ministério profético, fazer com que as pessoas ouçam o Espírito, aprendam a ouvir Deus, aprendam a interagir com a voz do Senhor, e não ter essa dependência de que eu preciso falar com um profeta, eu preciso falar com a profetisa, como se fosse um guru gospel, como se fosse isso é um disco de profecia, coisa e tal. Não é. E aí acaba tendo o que a gente chama de desvio do funcionamento profético. Não é o funcionamento correto, adequado. O profeta de ofício, ele traz direção. Como eu estava dizendo acerca da minha história, retornando, foi em 2018 que o pastor David então disse que eu era um profeta de ofício. E aí, inicialmente, eu falei para ele, mas aí, pastor, você reconhece isso? Ele falou assim, reconheço. Eu vou reconhecer como pastor, como líder da igreja, vou reconhecer você como profeta de ofício. E aí vou apresentar você para a igreja. Então, assim, eu cheguei lá na igreja, Aljava, como evangelista.
porque até então era o que eu tinha recebido, essa nomenclatura, essa titularidade. E aí, mas eu nunca fui um evangelista. Ministerialmente, eu nunca fui um evangelista, uma pessoa de evangelizar, uma pessoa de buscar, de sair, porque costuma-se dizer que o evangelista é o braço da igreja, porta para fora, é aquele que busca almas e traz para dentro. Vejamos o que Felipe fez quando começou a perseguição. Felipe desceu até Samaria, né? Ele desceu até Samaria, Atos capítulo 8, ele pregou Cristo aos samaritanos, ele ministrou cura, ministrou libertação. Atos 8:8 diz assim: e houve grande alegria naquela cidade, né? Porque isso é função de um evangelista. E veja que depois, o que aconteceu? O que aconteceu é que quando a igreja em Jerusalém soube que a Samaria tinha sido alcançada pelo evangelho, enviaram 2 apóstolos até aquela cidade, Pedro e João. Veja como o 5 funcionava de maneira unida, né? Nós vamos ver o apóstolo Paulo fazendo as missões que ele fazia, a primeira, a segunda viagem missionária, mas ele fazia a primeira viagem, mas na segunda nós víamos ele voltando nas igrejas que ele já havia estabelecido e reconhecendo pessoas para o trabalho da obra do Senhor, para poder cuidar, né? Porque não é apenas o apóstolo que vai e planta igrejas, fundamenta a igreja, porque o trabalho apostólico é fundamentar a igreja, edificar a igreja por meio da fundamentação, né? Eu até gostaria de ler outro texto, se possível, Efésios capítulo 2, Efésios 2:20 diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Veja o que Paulo está dizendo: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, porque todo esse trabalho de fundamentação é um trabalho apostólico e profético. Logo, uma igreja que não tem esse trabalho apostólico e profético é uma igreja que não é fundamentada e que não está edificada na pedra angular, Cristo Jesus. Eu acredito, e aí eu creio nisso, que a igreja sempre teve a atuação dos 5 ministérios. Todavia, não havia o reconhecimento, não havia a identificação. Eu acredito que homens, ao longo da história, fluíram como apóstolos, fluíram como evangelistas, fluíram como profetas, mas não existiram, eu digo a partir da reforma, logicamente, não existiram esse reconhecimento, mas eles se moveram. Nós temos relatos históricos de homens que se moveram em dons de maravilha, que é uma característica do ministério apostólico, porque o próprio Paulo fala sobre as suas credenciais apostólicas, sinais, prodígios e maravilhas. Nós temos a história de homens que se moveram de maneira poderosa, né? E eram apenas reconhecidos como pastor, porque não existiam esse reconhecimento. Hoje em dia nós temos o reconhecimento acontecendo, né? Então eu acredito que não foi extinto da igreja o funcionamento, só o reconhecimento. Mas o reconhecimento. E eu acredito que até igrejas que não reconheçam apóstolos e profetas tenham homens lá, tenham pessoas lá, mulheres, enfim, que atuam sem saber, sem reconhecimento das suas igrejas locais, que são apóstolos, que são profetas, que atuam nesse trabalho de fundamentação da igreja, né? Então, quando o pastor David reconheceu, então o primeiro passo, né, houve a identificação. Segundo passo, a partir da identificação pelo serviço, como nós lemos, Paulo, servo, chamado para ser apóstolo. A partir do serviço, a pessoa está atuando na congregação, né? Por exemplo, a pessoa começa do nada. Eu quero ensinar, eu quero estar junto no ensino, eu quero ensinar. Você vai perceber que essa pessoa tem aptidão ao ofício de mestre, né? É uma pessoa que você fala assim: irmão, que Bíblia é essa? Essa é a Bíblia tal. Irmão, você está com uma outra Bíblia? Eu comprei outra Bíblia, eu gosto de uma outra versão, eu estou vendo as outras versões. Mestre nunca tem uma só versão da Bíblia. Mestre tem 2, 3... Sempre comparando. Sempre comparando, sempre estudando. Mestre sempre está com um livro do lado. Como eu estou aqui com o do meu amigo Fábio Coelho, Não Apagueis o Espírito. Mestre está sempre com caderno, com caneta, com esboço, né? Rascunho e papel. Mestre está sempre assim, né? É verdade que existem os mestres mais atualizados, que usam celulares, usam notebook, enfim. iPad. Né? Eu ainda sou um mestre raiz, viu, evangelista de
Então, veja bem. Então, mas assim, você percebe pelo serviço. Aí o outro fala assim, chega e de repente diz assim para você, cara, eu queria tanto começar uns cultos nas casas, queria começar a cuidar de pessoas, cuidar de casais, cuidar de família. Ou nós precisamos atuar nas casas, nós precisamos fazer alguma coisa sobre os casamentos, nós precisamos cuidar. Sabe, pessoas que ficam incomodadas de alguma forma querendo cuidar de pessoas. É um trabalho de cuidar. O que é? E começa a fazer esse trabalho. É uma pessoa com aptidão ao pastoreado. Porque o pastor, ele cuida, né? O pastor de ovelha, ele cuida das ovelhas. E nós temos aí a referência de Davi lá atrás, cuidando das ovelhinhas do seu pai, né? E aquele modelo de Davi é um modelo adequado, que quando vem o leão, o urso querendo pegar a ovelha, ele se levanta para lutar por ela. Pastor. Né? É o verdadeiro pastor, aquele que luta pela ovelha, ele não apenas... É como Jesus disse, dá vida pelas suas ovelhas. Justamente, é isso aí mesmo. Então nós vamos ver, a pessoa, ela vai demonstrar no serviço, né? O profeta, a pessoa começa a falar de sonhos, a pessoa começa a falar de visões, a pessoa começa a falar, eu tenho ouvido o Espírito, a pessoa começa a receber de Deus direções, e aí direções tanto individuais quanto direções coletivas. Aqui em Atos, que nós lemos 21, nós vimos Ágabo trazendo uma direção individual para um ministério. Veja bem, normalmente não é pessoal sobre a vida pessoal, é sobre a vida ministerial. Ágabo trouxe uma palavra profética para o ministério de Paulo, para aquilo que ele tinha que fazer lá em Jerusalém, que ele seria preso por conta do seu serviço a Cristo, né? E ali cumprindo o seu apostolado, ele vai receber a profecia de Ágabo, e Ágabo vai dar uma palavra individual, mas direcionada ao ministério apostólico de Paulo. Mas esse mesmo Ágabo é aquele que Deus usa lá atrás, em Atos capítulo de número 11, veja, naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém. Veja, apenas o nome de Ágabo aparece, mas nós vamos ver que é profetas no plural, não foi só Ágabo que desceu. Exatamente. Alguns profetas, né, de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles chamado Ágabo, aí entre eles tinha um que chamava Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para haver grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Veja, aqui é uma palavra profética, um profeta de ofício que desceu acompanhado, uma comitiva profética, se nós podemos dizer, desceu de Jerusalém até Antioquia, e pelo Espírito, essa comitiva, um deles dava a entender que existia fome. E aí Lucas vai dizer, essa fome realmente aconteceu. Então foi uma palavra diretiva para trazer uma direção para a igreja. Qual foi a direção? A palavra profética disse, vai ter fome. O que a igreja fez? Eles se prepararam para levantar, conforme as suas posses, recursos para enviar socorro para os irmãos. Veja, isso é o funcionamento profético adequado, trazendo direção para a igreja conforme estações, conforme tempo e estações, né? Os profetas, eles discernem tempos e estações. Os profetas recebem de Deus esse direcionamento e traz esse direcionamento para a igreja, para que a igreja possa se movimentar, para que a igreja possa se mobilizar conforme as direções do Senhor. Então o profeta é aquele que direciona, o apóstolo é aquele que fundamenta, que implanta novos, que abre. Costumamos dizer que o apóstolo, eles são pioneiros, né? São pioneiros. Então veja bem, a partir da identificação, nós temos o reconhecimento, e a partir do reconhecimento, onde essa pessoa ela vai passar, né, por todo um trabalho de identificação e reconhecimento, né, identificar através dos seus serviços, como nós dizemos, através dos seus frutos. E aí, a partir do momento que há uma identificação, isso aqui realmente é um copo com água. Eu identifiquei. Eu posso tomar, é um copo com água, né? E aí? Muito bom. Aí eu identifico, eu reconheço, e aí eu posso colocar em desenvolvimento. No caso aqui, o desenvolvimento... E aí você apresenta também, Marco? Apresenta para a igreja? A gente apresenta, e aí usando a referência de Paulo, a gente pode até impor as mãos. Algumas pessoas falam assim, precisa ungir?
precisa ungir? Tradicionalmente, a igreja unge, né? Mas não precisa. Precisa impor as mãos? Biblicamente, Paulo, Barnabé e Saulo receberam as suas mãos. Ó. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, nós vamos ver. E Paulo vai dizer para não sobre ninguém precipitadamente. Então, nós entendemos que seria a imposição de mãos. Nós não podemos fugir daquilo que a Bíblia nos apresenta. Nós vamos ver aqui reconhecimento, identificação, reconhecimento e imposição de mãos. Mas derramando óleo nós não vemos, porque como nós dissemos, é um reconhecimento. Porque o dom é a pessoa é o dom que Deus está dando para a igreja. Então, o que aconteceu comigo em 2018? O pastor David me chamou lá na frente da igreja e disse assim, irmãos, a partir de hoje, está sendo reconhecido como mestre e profeta. E desde então, desde 2018, nós temos desenvolvido esse funcionamento profético, né? Porque é identificar, reconhecer e desenvolver. Como eu disse, o que precisa entender é que agora a pessoa ela é profeta, ela está pronta. Não é assim. Agora ela é pastor, ela está pronta. Agora ela é reconhecida apóstola, é apóstola, está pronta. Não. Há um desenvolvimento. E ela já está atuando também, né? Ela já estará atuando e a partir da atuação sendo desenvolvida. É isso aí mesmo. Você entendeu? Legal, vamos. Então, na igreja, pra você pegar essa parte agora, na igreja, a pessoa está na igreja e aí ela serve nesse ministério, um dos seus ministérios. Por meio do seu serviço. Por meio do seu serviço, ela vai evidenciar. Exatamente. Aí a pessoa vê ou o pastor que está à frente. Ou a equipe de governo, nós dizemos. Por exemplo, na Aljava, nós temos a equipe de governo que é composta pelos 5 ministérios. Pessoas que estão. São 5, cada um com o seu. Não necessariamente precisa ser um de cada. Né? Nós temos. Você, profeta e mestre, mas só que uns 5. Sim. Mas assim, eu estou querendo dizer assim, não precisa. A equipe de governo tem que ter sempre os 5. Mas não significa que uma equipe de governo só vai ter um dos 5. Pode ter mais 2 profetas. Exatamente igual você. Ter 2 apóstolos. Ter 3 evangelistas. E aí a equipe de governo, ela reconhece pelo serviço que a pessoa faz. Sim, justamente. E aí é um trabalho apóstolo e profético. Eu costumo dizer até mais um trabalho profético de reconhecimento do funcionamento, entendeu? Porque nós discernimos pelo Espírito, a partir desse funcionamento da pessoa apóstolos e profetas, nós discernimos pelo Espírito essa aptidão dessa pessoa a um dos serviços, a um dos 5, para que realmente a gente possa entender, compreender que ela foi escolhida pelo Senhor para atuar como um dom de Cristo na igreja, né? Entendeu? Correto. E aí, nesses 5 ministérios, eles carregam também um dom do Espírito. Um dos 9. Lógico. Cada um, né, na sua... Na verdade, os 5 ministérios são 5 ministérios acerca dos dons de Cristo, mas toda pessoa que tem os dons de Cristo, que tem os dons de Cristo também, possivelmente, né, corretamente, possui os dons do Espírito. E nós temos até uma certa correlação, né? Por exemplo, um profeta de ofício, conforme o irmão Heng dizem, é que ele, pelo menos, ele tem que ter 3 manifestações, que são chamados os dons de... os dons de poder, que é a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e o discernimento do Espírito. Então, toda pessoa que nós entendemos que é batizado no Espírito Santo pode fluir nesses 3 dons. Todavia, o profeta de ofício ele vai ter uma intensidade nesses 3 dons. Além, é claro, dom de profecia e também alguns profetas interpretação então, de línguas. O profeta não é uma vez aqui, uma vez colar. Ele é intensivo. Existe uma intensidade da manifestação do dom. Do dom do Espírito. Da manifestação. Existem pessoas que uma vez ou outra pode profetizar, ter uma palavra de sabedoria, pode ter uma palavra de conhecimento, pode trazer um discernimento de espírito. Mas um profeta de ofício ele tem uma intensidade em relação a isso. Ele sempre vai ter
da parte de Deus uma palavra de sabedoria em alguma situação, ele vai ter uma palavra de conhecimento em alguma situação, e essa palavra de conhecimento pode chegar através de uma visão, pode chegar através de um sonho, mas ele sempre vai ter uma palavra de conhecimento, ele vai sempre discernir. Eu costumo dizer que o profeta de ofício ele consegue discernir ambientes, ele consegue discernir espíritos, mas ele consegue discernir ambientes, né? O que esse ambiente está favorecendo, o que esse ambiente está produzindo, qual que é o que está atuando nesse ambiente, né? Ele discerne, assim como Paulo discerniu, ele ia para a oração, quando de repente ele discerniu que aquela jovem que estava elogiando ele e as pessoas que estavam com ele indo à oração, né, esses homens são homens, né, a menina vai trazer elogios à pessoa de Paulo, mas aí ele vai discernir, ele indo para a oração, ele vai discernir que não era ela que estava falando, mas era um espírito imundo que estava falando na boca dela. Seguindo Paulo e a nós, Lucas fazia parte. Atos 16, versículo 17. Vamos ler o 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito, adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho de salvação. E isso se repetia por muitos dias. Veja, não foi de imediato que Paulo falou alguma coisa, até porque essa moça, o que ela estava falando era algo bom. Agora, a fonte não era boa. A fonte da fala dela não era boa, porque era um espírito de adivinhação. E não foi de imediato que Paulo falou com ela. Mas nós vamos perceber, mas isso se repetiu por muitos dias. Eles estavam em oração e ela ficava repetindo. Até que vai dizer assim, então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito. Ele não diz à moça, ele diz ao espírito. Estava atrapalhando ele. Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. Porque ele discerniu no espírito. Isso é discernimento de espírito. É um dom. Né? O dom, né? Então nós vamos ver funcionando aqui Paulo, um apóstolo. Mas porque Paulo também fluía como um profeta. Também, nós vamos ver que a segunda viagem missionária só aconteceu por meio de uma visão. O Espírito Santo impede ele de ir para uma região, ele queria ir para Bitínia, Atos 16, e quando ele é impedido de ir para Bitínia, nós vamos perceber que ele vai ter uma visão à noite. E tendo depois navegado, veja bem, à noite, versículo 9 de Atos 16, sobreveio a Paulo uma visão no qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Veja, ele teve uma palavra de conhecimento por meio de uma visão que ele deveria ir para a Macedônia. Né? Então, mais um dom. Então nós percebemos aí que a palavra de conhecimento por meio de uma visão, que trouxe a ele uma direção para ele ir para a Macedônia. Então nós vamos perceber que a igreja primitiva, ela fluía por meio dos 9 dons do Espírito, conectado com os dons de Cristo. Isso é importantíssimo nós frisarmos aqui, né? Os 9 dons do Espírito, eles são importantíssimos, nós compreendermos essa relação dos 9 dons, né? E aí, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de Espírito, o dom de variedade de línguas, interpretação de línguas, profecia, operação de milagres, né? O dom de maravilha, o dom de cura, dons de curar e o dom da fé. Então, nós vamos perceber que que os apóstolos, os profetas, eles tinham, né, essa conexão, esse funcionamento. E fluía muito bem. E fluía muito bem. Veja, eu queria citar aqui, nós estamos falando de apóstolo Paulo, mas eu queria citar aqui, veja, que as pessoas falam assim, mas onde que estão os profetas? Nós lemos lá em Atos 13, né, o versículo 1, que fala de uma igreja que tinha mestres e profetas e que comissionou apóstolos conforme a direção do Espírito. E nós vamos ver em Atos 15, depois que há uma decisão acerca do que deveria ser encaminhado aos irmãos, né, nós vamos perceber, veja o que aconteceu, Atos 15, 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, né, tendo elegido homens dentre eles, enviados, juntamente com Paulo e Barnabé, a Antioquia foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Escrevendo por mão deles os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, os irmãos entre os gentios, em Antioquia, Síria e Lícia, saudações. Aí vai descrever, né, o que eles, Então nós vamos ver aqui, homens que têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor,
Jesus Cristo, enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também essas coisas, né? Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor encargos além dessas coisas essenciais. Por que vão enviar esses dois homens, né? Judas e Silas? Porque eles tinham uma qualidade de profeta, que não apareceu aqui, mas vamos mais abaixo. Vamos mais abaixo. Versículo de número 32. Judas e Silas, que eram também profetas, né? Consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Nós vamos perceber que a igreja, depois que houve aquela decisão final, vai enviar cartas para essas igrejas de Antioquia, Síria e Cilícia, onde estavam os gentios convertidos ao Senhor, e essas cartas vão ser levadas pela mão de dois profetas de ofício, Judas e Silas. Lembra que esse Silas é aquele que fazia parte da comitiva apostólica de Paulo, né? Que estava com Paulo preso lá no cárcere, na prisão, quando houve aquele abalo, aquele terremoto, né, em Filipos. Então nós vamos perceber que a igreja ela fluía por meio do reconhecimento de apóstolos, profetas, evangelistas. Nós citamos aqui evangelistas, o Filipe, né? Ele que aparece. Nós vamos ver os pastores aparecendo, e nós precisamos entender que em Lucas, no seu registro lucano de Atos, os pastores, embora não apareça pastores, são os presbíteros, são os bispos. Paulo, quando se reúne com ele, deixa muito claro, por exemplo, lá em Atos, capítulo de número 20, né? Estou querendo mostrar aqui os 5 ministérios no registro lucano em Atos, atuando, né? O apóstolo Paulo vai reunir lá em Atos 20, a partir do versículo 17, de Mileto, mandou chamar a Éfeso os presbíteros da igreja. Veja, ele estava em Mileto e mandou chamar em Éfeso os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que conduzi entre vós em todo o tempo. E ele vai falar que ele, desde o dia que esteve na Ásia, né, é a segunda viagem missionária, servindo ao Senhor com humildade, lágrimas e provações. E ele vai falar sobre algumas questões ali com eles, vai falar daquele testemunho interior que esperava ele prisões. Mas veja, porém, não considera a minha vida preciosa, que ele estava pronto a morrer se fosse por causa da carreira e o ministério que ele tinha recebido de Jesus Cristo. Mas veja bem, vamos ver aqui, o versículo de número 27, vamos lá. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de Deus. Então, embora nós vemos lá chamando eles de presbíteros, os presbíteros no registro lucano são pastores, né? São homens que Deus colocou conforme o Espírito Santo, aqui Paulo está dizendo, conforme o Espírito Santo, né, constituiu eles serem bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Ele vai falar assim, eu sei que depois da minha partida entre vós, penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Então Paulo está instruindo apostolicamente. Veja, um apóstolo, ele traz esse trabalho junto à equipe de governo, junto aos 5, né, de trazer esses direcionamentos, de trazer essas movimentações. Ele está instruindo os presbíteros de Éfeso. Ei, assim que eu partir, virão lobos devoradores, mas Deus constituiu vocês pastores do rebanho. O Espírito Santo colocou vocês nesse lugar para vocês pastorearem o rebanho. Então vocês fiquem atentos, cuidem desse rebanho. Paulo está apresentando tudo que ele passou para que aquele rebanho pudesse ter sido alcançado para o reino de Deus, para a glória de Deus, e Deus colocou esses homens para cuidar deles. E Paulo estava preocupado com a sua saída, com a sua ausência da cidade de Éfeso, então ele está trazendo uma instrução para eles. Então nós percebemos claramente, né, que apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, eles trabalhavam juntos, de maneira coesa, cada um no seu respectivo lugar. Eu costumo dizer assim, veja bem, lá em Atos 8, Filipe, o evangelista, ele desceu e evangelizou a cidade. Ele ganhou homens, mulheres, muitas vidas para Cristo. Mas quem que deu um avanço ali depois? Foi Pedro e João. Por quê?
A Bíblia vai dizer, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria receberam a palavra de Deus, em Atos 8,14, enviaram Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebesse o Espírito Santo. Portanto, não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizado em nome do Senhor Jesus. E então lhes impunham as mãos e este recebeu o Espírito Santo. É interessante, por que Filipe não orou? Por que Filipe não orou para que eles recebessem o Espírito Santo? Simplesmente porque ele se conteve na limitação do seu ministério de evangelista, de apresentar a Cristo. Veja, é o que ele fez. Filipe, versículo 5, descendo da cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. E as multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram burlados. E aqui a gente percebe o dom o quê? O dom de curar na vida do evangelista, né? E nós percebemos uma inclinação à libertação. Os evangelistas são pessoas que atuam do lado de fora da igreja. Eles atuam diretamente com pessoas não convertidas, áreas onde o reino ainda não entrou. E aí eles vão com a luz de Cristo, né, dissipando todas as trevas, né? É bem verdade que muitas das vezes nós temos também o trabalho evangelista e apostólico também trabalhando junto nesse sentido, mas aqui Filipe, como um evangelista, evangelizando, anunciando Cristo, né, fluindo no dom, veja, fluindo no dom de evangelista por meio dos dons do Espírito que estava nele, curando e ministrando libertação. E é tão interessante que nós vamos perceber que os samaritanos eram desprezados, né, pelos judeus. Os samaritanos tinham historicamente um problema étnico com os judeus. Veja naquela conversa de Jesus, a mulher diz assim, sendo eu uma mulher samaritana, você sendo judeu, conversa comigo, porque nós tínhamos uma questão aí toda cultural, né? Então Samaria era desprezada. Veja que na primeira vez que Jesus vai enviar os discípulos, ele diz assim, não entreis em cidade de samaritanos. Mas em Atos 1:8, após a ressurreição, Jesus vai dizer, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Os samaritanos são incluídos dentro da geografia do anúncio da salvação em Cristo Jesus, porque Cristo morreu por todos, né? Não apenas pelos judeus, mas por todos. Então Filipe, obedecendo essa recomendação do Senhor, vai a Samaria e cumpre o seu ministério de evangelista, e como um evangelista fluindo nos dons espirituais, nos dons do Espírito, né? Ministrando cura e ministrando libertação. Mas é só depois que a igreja é informada dessa realidade de que Samaria tinha sido alcançada, recebeu a palavra de Deus, que vai enviar Pedro e João, né? Porque eram apóstolos. E aí são os apóstolos que vão fazer alguns trabalhos na cidade. Eu falei sobre a oração que ele ora, né? Para eles receberem o Espírito Santo. É muito legal isso, que eles realmente vão impor as mãos e eles vão receber o Espírito Santo. Mas nós vamos ver também a questão de uma pessoa que está ali, ó, vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, os apóstolos. Então, mais uma vez, aparecendo a imposição de mãos. E aqui para que as pessoas fossem cheias do Espírito Santo. Era concedido o Espírito Santo. Ofereceram dinheiro, propondo conceder-lhes também a mim este poder para que aquele que por quem eu puser as mãos receba o Espírito. Esse Simão, ele achava que Pedro e João tinham esse poder e que ele podia comercializar esse poder. Pedro, porém, lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Veja, Pedro está discernindo a motivação do coração, é um discernimento de espírito. E Pedro está liberando uma palavra, arrepende-te, pois, da tua maldade, roga ao Senhor, talvez seja perdoado o teu intento. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhe pediu, rogai vós por mim, ó Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos. Então, nós vamos perceber ministérios se complementando, 5 ministérios se complementando, pastores, mestres, evangelistas, apóstolos e profetas, não é para rivalizarem entre si, mas eram para se complementarem. Um Filipe, um evangelista, evangelizou. Agora apóstolos chegaram e aí estão dando o quê? Segmento. No texto anterior que vimos, nós vemos Paulo, que fez todo um trabalho apostólico, edificou uma igreja, a igreja em Éfeso, por direção de Deus, estabeleceu homens
para estar à frente dessas igrejas, e ele está trazendo as diretivas apostólicas a estes homens, porque ele estará se ausentando, e esses homens agora vão exercer a direção dessa igreja, vão exercer o trabalho, o governo dessa igreja, já que ele vai estar se ausentando, porque aqui nós estamos vendo ele já dizendo, eu sei que o que me aguarda são prisões, porque ele tinha que ir para Roma, para Jerusalém, e depois de Jerusalém nós sabemos que foi enviado para Roma, né? Mas então nós vamos perceber, evangelista Diego, em Atos, quando nós lemos desde o capítulo 1 até o capítulo 28, 5 ministérios atuantes. E Atos dos Apóstolos, o registro de Lucas termina em Atos capítulo 28, mas a igreja continua. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos a igreja atual, nós somos a igreja odierna. Porventura nós temos que ser uma igreja diferente do que foi essa igreja. A igreja primitiva, os 5 dons de Cristo fluía, os 9 dons do Espírito estava atuante. E nós hoje vamos mudar este desenho, esse registro daquilo que Deus deixou para nós. Por que você fala assim, Marcos? Porque o grupo de cessacionista, eles estão mudando isso. Justamente, há um entendimento de que houve que cessou, né? Cessou no apostolado. Cessou o funcionamento, mas é o mesmo texto que fala do pastor, do mestre, do evangelista, é o mesmo texto que fala de apóstolos e mestres. E aí ele fala, até quando chegar... Até que, como diz o mestre, um dos mestres mais conhecidos do Brasil, o pastor Luciano Subirá, esse até que valida, né, a contemporaneidade dos dons apostólicos e proféticos, porque nós não chegamos nesse até que. Nós não chegamos nesse até que. É o que eu digo. Utiliza os maus exemplos para depreciar o funcionamento. Maus apóstolos e maus profetas não podem impedir o funcionamento adequado dos bons apóstolos e dos bons profetas. O fato de que há igrejas que usurparam esses títulos, esses dons, né? Esses dons como título, como hierarquia religiosa, não exclui o registro de Paulo na carta aos Efésios, capítulo 4, 11, falando do funcionamento dos dons. O fato de que há igrejas que hierarquizaram o dom de apóstolo, hierarquizaram o dom de profeta, colocaram acima, e eles não estão acima. Não podemos encerrar. Nós não pelo mau uso, nós não podemos simplesmente falar assim, não, é um mau uso, então eu não quero. Não é assim. Então eu falo com você, evangelista Diego, com aqueles que nos acompanham, né? Procure se informar mais, procure ler mais, procure conhecer mais. E aqui a gente está lendo a Bíblia, Marcos, né? Está claro, a Bíblia interpreta para a Bíblia. Justamente, claro. Essa é uma regra primaz da hermenêutica, né? Que é a ciência da interpretação. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, né? Então aqui nós vemos, e eu até poderia citar algumas falas, eu trouxe aqui, evangelista Diego, algumas falas de apóstolos conhecidos, trouxe aqui algumas coisas, mas eu estou usando a Bíblia, né, para fundamentar a nossa live de hoje, o nosso podcast de hoje, acerca dos 5 ministérios, acerca das 5 graças ministeriais, para que as pessoas vejam que realmente é o que a Bíblia diz. Está na Bíblia. Não pode fugir disso. Né? E a gente não pode fugir disso. Quem dera, oxalá, que a mentalidade dos pastores, né, se abram. Eu fui certa vez aqui em Araras, quero falar de uma experiência pessoal, eu fui participar de uma reunião de pastores, do Conselho de Pastores de Araras, e quando eu cheguei lá, e a irmã disse assim, irmão, você é o quê? Aí eu falei, irmã, eu sou profeta. A irmã falou assim, profeta? Até estranhou. Ela estranhou, evangelista Diego. E eu disse, eu sou profeta e mestre. E eu fui a convite do pastor David, que havia sido convidado para participar dessa reunião e me convidou como um membro do ministério da igreja, ao Jab, eu fui junto com ele. E aí quando eu disse que eu era profeta e mestre, essa irmã ficou sem entender, justamente porque eu percebo que o problema é a ignorância. Veja, quando Paulo fala dos dons, quando Paulo fala dos dons espirituais, ele vai falar sobre ignorância. Eu gostaria de falar isso, ó. 1 Coríntios, capítulo 12, correto? Correto. 1 Coríntios, capítulo 12, Paulo diz assim, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Lógico,
Ele está falando dos dons espirituais, mas não é somente acerca dos dons espirituais. Acerca de tudo aquilo que a Bíblia diz, nós não podemos ser ignorantes, né? Jesus disse certa vez: errais por não conhecer as Escrituras. Mas, Marcos, é aquele que diz, a letra mata. Como funciona isso? Justamente, aí é um péssimo entendimento, porque a letra mata ali, nós precisamos ler o contexto, né? A letra ali é a lei, e realmente a lei matava, porque se a gente prestar atenção naquele relato da mulher que é pega no flagrante adultério, as pessoas estão com pedras na mão, Ia matar ela. porque na lei estava determinado que uma pessoa que fosse pega em adultério, ela fosse morta. Mas veja bem, é possível adulterar sozinho? Não. Aonde estava o homem que estava adulterando com aquela mulher? E nós já vemos aí o preconceito na época, a cultura oriental da época, de olhar, só ver o lado feminino de maneira depreciatória, né? Mas aí Jesus disse assim: atire a primeira pedra, quem não tiver pecados, né? Mas por que Jesus disse isso? Porque verdadeiramente a letra matava, né? Então nós temos várias situações lá no Antigo Testamento, né? Na lei, os seus 613 mandamentos, né? E lei, que significa, né, a Torá, significa lei, significa instrução, né? A lei de Moisés, ou melhor, a lei de Deus que foi dada através de Moisés para o povo de Israel. Essa lei, ela matava. Se você não cumprisse a lei matava. Mas nós não estamos mais na lei. Nós estamos na graça. É por isso que Paulo dizia: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Porque nós estamos na graça por meio do Espírito que Deus liberou gratuitamente a nós, né? É só ler o texto bíblico, é só ler os contextos bíblicos. É o que a turma costuma dizer, evangelista Diego: se você lê apenas o texto sem contexto, você faz gera um pretexto. Precisamos ler o texto e o contexto e entender realmente o que está sendo falado. Deixar a Bíblia falar. Acerca dos dons espirituais, não quero que sejamos ignorantes. E também nós não podemos ser ignorantes acerca dos 5 dons ministeriais, das 5 graças ministeriais. Como eu disse, o próprio Jesus fluiu nelas. O próprio Jesus fluiu como apóstolo, está reconhecido na Bíblia. O próprio Jesus fluiu como pastor, está reconhecido na Bíblia. Desculpa. O próprio Jesus fluiu como um evangelista, como um mestre, como um profeta, né? Está reconhecido na Bíblia. E ele deu, e aí diz assim, Paulo diz, e ele deu esses dons aos homens, né? Ele deu homens, né, aí, uns como apóstolos, outros como profetas, outros como pastores, evangelistas e mestres, né? Então nós precisamos de fato, esse é o desenho correto. Lembrando que uma igreja que flua nos 5 ministérios é uma igreja que está em direção ao aperfeiçoamento correto. Ao aperfeiçoamento correto. É o que está dizendo o texto bíblico, né? Ele deu com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, né? Então, eu desafio os pastores da cidade de Araras a lerem mais, a se informarem e verdadeiramente permitirem que suas mentes sejam renovadas, sejam transformadas e que possam deixar de simplesmente atender a hierarquia religiosa das suas congregações. Mas para isso, Marquinhos, tem que ter humildade, né? Justamente. Porque senão eu aprendi assim, vai ser assim. Como dizem, eu nasci assim, vou morrer assim. Então precisa ter humildade e a mente se abrir para isso, né? Justamente. É preciso ter humildade para reconhecer. Eu confesso que até então, 2018, até as igrejas antes, né? Até então eu também tinha, eu tinha uma mentalidade, uma certa dificuldade de aceitação, mas foi por meio do estudo, foi por meio de leitura, foi conhecendo homens de Deus, o apóstolo Zerbino, o apóstolo Juscelio, conhecendo o apóstolo Cristiano, o apóstolo L, conhecendo profetas, tendo contato com esses profetas através dos canais, de redes sociais, mas também tendo contato pessoalmente, né, com profetas do Ministério Sonho de Deus. E assim nós fomos estabelecendo conexões com essas pessoas, e aí a minha mente foi realmente, de fato, eu fui me instruindo e fui aceitando e fui vendo realmente que
é aquilo que a Bíblia diz. Nós não podemos fugir daquilo que a Bíblia diz, daquilo que a Bíblia nos apresenta. Que esse é o desenho correto. Nós precisamos entender que Deus trabalha com desenhos. Deus trabalha com desenhos. Deus deu um desenho para Noé. Noé, a arca você vai fazer assim. Noé não podia fugir daquele desenho. Deus deu um desenho para Noé. Quando Deus chamou Moisés, mostrou para Moisés, por meio do tabernáculo celeste, como deveria ser o tabernáculo terrestre. E disse para Moisés, você vai fazer conforme você viu. E deu um desenho. Nós vamos ver que o tabernáculo, depois o templo de Salomão, há um desenho estabelecido, né? Deus vai dar esse desenho a Davi, depois vai ser realizado por Salomão. Mas existia já um desenho estabelecido, teria que atender aquilo que era o tabernáculo, teria que atender aquilo que já havia sido estabelecido. Deus sempre trabalhou com desenhos. Deus sempre trabalhou com desenhos. Ou seja, assim, Deus sempre trabalhou com aquilo que Ele quer que seja realizado, né? O desenho é uma forma de nós visualizar o que Deus quer. O desenho me dá a possibilidade de visualizar o que Deus quer. A igreja recebeu um desenho, e esse desenho chama 5 ministérios. 5 ministérios. Esse é o desenho de Deus para a sua igreja. Jesus quer que ela funcione através desse desenho. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. É simples assim. Não tem outro. Marquinho, as igrejas que usufruem mais desses 5 ministérios são tidas como igreja moderna. Você vai na igreja, ela tem luz, ela tem isso, aquilo, e aí você não aparentemente, pela sua tradição, pela cultura, não tem nada de Deus aí, mas você vai ver, é uma igreja que mais trabalha com a palavra, é uma igreja que está exercendo o 5 ministério. Exatamente. A gente precisa entender modernidade e mundanismo. Exatamente. São coisas diferentes. Romanos 12. Né? Modernidade traz conforto, traz tecnologia. Modernidade traz a tecnologia, acesso a coisas importantes. Nós estamos aqui agora num podcast. Quando que Pedro e João fariam um podcast? Quando que nosso querido saudoso evangelista do século, Billy Graham, pôde estar num podcast? Quando? Não pôde, né? Mais recentemente nós vimos aí homens de Deus que agora estão realizando podcasts como aqui Edificando Vidas. O podcast é algo moderno. Para o nosso tempo, né? E nós estamos com o nosso tempo. Eu costumo dizer, veja bem, vou dar um exemplo bíblico. Jesus, quando ele foi cumprir o seu ministério terreno, ele usou uma ferramenta daquele tempo. Qual era a ferramenta que ele utilizou naquele tempo? Aquela ferramenta chamava parábola. Era comum os rabinos, os mestres, usarem parábolas nos seus ensinamentos. Então Jesus, como ele estava naquele tempo, ele vai se utilizar de uma parábola daquele tempo. Então ele vai utilizar uma estrutura, um mecanismo que está sendo utilizado para aquele tempo que aquelas pessoas entendiam. Como nós usamos a analogia do futebol para falar de professores, porque aqui no Brasil o futebol, né, ele tem essa importância gigante, né? E todo mundo entende um pouco, de certa forma, do futebol. E temos que entender a cultura também, né, Marcos? Lógico, tem a cultura, a Bíblia mesmo, ela é feita em cultura. Você não vai trazer a cultura de lá para cá que vai dar problema. Justamente. É igual você vê nos anos 20, 30, a roupa daquela época seria ridícula para hoje. Inadequada para hoje. Exatamente. E temos que entender a Bíblia na sua cultura e tudo isso, porque senão vai falar que é mundanismo e, na verdade, é modernidade. Justamente, exatamente. Modernidade. Nós temos aí o iPad, nós temos iPhone, isso aí são modernidade, né? Há muito tempo atrás, as pessoas não assistiam televisão. Verdade. As pessoas não assistiam televisão porque a televisão era Só quem tinha televisão eram pessoas que não eram realmente convertidas. Isso aí era um conceito inadequado. E eu vou mais além. Quando surge essa era de internet,
O www dizia o que era a marca da besta. Olha para você ver. E aí ninguém acessava, ninguém ia por causa disso daí. O chip, sabe, vem entrando modernidade. É lógico que nós estamos sabendo que estamos no fim do tempo e coisa e tal. E vai ser meio por aí, né, a realidade nossa. Mas não podemos confundir isso, Sim, porque nós vamos ficar para trás. corretamente. Nós precisamos, de fato, saber discernir as coisas. Acho que tudo tem a ver com discernimento e a compreensão correta, né? Se o notebook te dá a oportunidade de acessar a rede para comunicar a palavra, para realizar transmissões de cultos online, realizar transmissões de podcast e tudo mais, está sendo uma ferramenta para o bem, está sendo uma ferramenta útil, e é uma coisa moderna. Não preciso ficar, não, nós não vamos transmitir culto, nós não vamos transmitir. Lógico, cada um tem a sua opção, mas o fato de ter a sua opção não impede e não pode crucificar, Fazer uma lei disso. tornar um dogma, vamos dizer assim, para que quem faz é do maligno. Não, quem faz é do maligno. Não necessariamente. Né? Nós vamos perceber Tem pro bem e pro mal, né? que são as escolhas, mas em relação a bem e mal. Você tem que fazer bom uso da tecnologia, você tem que fazer bom uso, né? Se a igreja tem aquele fundo preto, se ela tem aquelas luzes, se tem, ou apaga as luzes, ou acende as luzes, mas está sendo pregado Cristo, está sendo ministrado Cristo, a palavra que está sendo ministrada é Cristo, está manifestando Cristo, está levando Cristo aonde quer que esteja implantando o reino de Deus por meio da pregação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é apenas a diferença de cor, é apenas a diferença. E outra, Marcos, não é querendo mudar o tema, não, mas porque eles criticam muito a igreja que é pintada de preta, porque isso e aquilo, são cores, simplesmente cores. Justamente, são cores. Porque se for assim, uma cor preta eu não posso usar, então você não vai poder usar uma roupa preta, um sapato preto, você não vai poder nada usar preto. Então são cores que Deus deixou e não é que é cor preta que é das trevas. Justamente. Pode fazer essa comparação. Né? Justamente. Senão nós vamos ter que excluir o preto. Vai ter que excluir algumas cores aí que algumas pessoas acham que não é o preto, o vermelho. Que traz, que é trevas, que é diabo, que é o inferno. Justamente. A igreja tem que parar de dar espaço para que as trevas tomem posse das coisas que nós podemos usar para o bem. Né? Nós podemos usar para o bem, mas nós ficamos abrindo mão de situações. É que nem a questão da bateria. Tantos anos atrás, a bateria, a igreja tem bateria. E tem igreja que não permite até hoje. Justamente. Então, assim, e você vê uma boa adoração com todos os instrumentos, né? É válido. Uma igreja com a orquestra, com os instrumentos de sopro, instrumentos de corda, né? Guitarra, baixo, a bateria e aquele coral. Nós percebemos que é uma igreja que a adoração ela acaba sendo maravilhosa e acaba se tornando uma sinfonia. Você sente Deus. Justamente. E é o que é os 5 ministérios. Cada um se complementando. Justamente, é isso aí. O baixo, a bateria. Um outro exemplo aí de uma 5 ministérios, uma analogia, né? É o baixo, a guitarra, a bateria, enfim, em harmonia. Em harmonia se complementando. Perfeito. Né? Logicamente que aí precisa ter essa conexão de cada um deles tocando a mesma nota. Mesmo essa analogia, se esses instrumentos saem do tom um mais alto, atrapalha. Justamente. É assim também no ministério. Justamente. Perfeito. Nós precisamos que os 5 estejam cada um dentro da sua a posição adequada, né? E harmonizados. Porque nós devemos funcionar de maneira harmônica, de maneira conjunta, não rivalizando, mas se complementando. 5 ministérios não se rivaliza. Não se hierarquia. Eu não me rivalizo com o apóstolo, eu não me rivalizo com o evangelista, eu como profeta, não me rivalizo com o pastor. Eu estou lá para complementar o trabalho que eles desenvolvem, seja pastoral, seja o trabalho apostólico, seja o trabalho de evangelismo, né? Estamos ali para acompanhar, para apoiar, para estar junto, fazendo cada um, né?
com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Esse para mim, é o principal objetivo, que o corpo de Cristo seja edificado. Estamos aqui no Edificando Vidas, falando da edificação do corpo de Cristo. E é o que nós esperamos com os 5 ministérios, que o corpo de Cristo, de fato, seja edificado. Ok. Já querendo agradecer ao profeta e mestre Marcos pela esse entendimento, essa palavra. Eu sei que tinha muita coisa para ser falado, Marcos. Justamente. E aí eu disse para você que é bastante coisa, 5 ministérios. Você quer complementar mais alguma coisa, Marcos? Veja bem. Profeta e Marcos. E mestre. Veja bem, estou dando uma observada aqui nos meus escritos. Manuscrito, né? Que é bem antigo. Eu queria apenas complementar aí, já chegando nas nossas considerações finais, evangelista Diego, há uma fala que é muito importante da doutora Neuza Tioca, que é da Igreja Restaurada, nos 5 ministérios, né? Ela fala sobre a Igreja Restaurada nos 5 ministérios, ela que é do Ministério Ágape e Reconciliação. Essa doutora Neuza Tioca, ela diz assim: desde a Reforma Protestante, Deus vem restaurando o ministério da sua igreja, que foi roubado pelo espírito da Babilônia. O que é o espírito da Babilônia? É o sistema religioso. É plano dele, do Senhor, restaurar todos os 5 ministérios, como foram estabelecidos por Jesus Cristo: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O ministério de pastor foi sendo restaurado. Ninguém se opôs à restauração do ministério de mestre. De fato, a própria reforma estava por demais fundamentada e baseada no ensino e na revelação. Veja bem, quando Charles Finney começou a apresentar-se como evangelista, muitos rejeitaram a sua ideia de um ministério de evangelização ou de evangelista. Por algum tempo, isso foi considerado uma heresia, um exagero. Não se podia imaginar alguém trabalhando com os de fora, trazendo-os para dentro do rebanho. Jesus Cristo não apenas designou 3 ministérios. Jesus não apenas designou 3 ministérios, pastores, mestres e evangelistas, mas 5. Para edificar o corpo de Cristo, são necessários 5 ministérios. Para atingir a maturidade, a plenitude de Cristo, a igreja tem que funcionar através desses 5 ministérios. Até agora, a igreja de Cristo tem funcionado com apenas 3 desses ministérios: pastor, mestre e evangelista. É por isso que temos muitos problemas e dificuldades na vida da igreja, porque fala da sobrecarga que esses 3 ministérios, e mais especificamente o ministério pastoral, acaba tendo no seu desenvolvimento, na sua expansão e no seu governo. Portanto, os ministérios de profeta e de apóstolo têm que ser redescobertos e reconhecidos para o funcionamento saudável do corpo de Cristo. É isso. Tem que ser reconhecido o ministério de apóstolo e de profeta para que nós tenhamos um funcionamento saudável do corpo de Cristo. Essas são as palavras aí da doutora Itioga. Eu acho que vale aí para acrescentar aqui. Nós falamos muito da Bíblia, mas estamos falando aí também de uma mulher que tem estado em uma igreja apostólica e profética, que tem junto trabalhado para que o Brasil, de fato, compreenda, o estado de São Paulo, aqui a nossa cidade de Araras, compreenda a restauração apostólica e profética. Não é capricho, não é vaidade, não é orgulho, não é nada disso. É apenas a Bíblia se cumprindo conforme o desenho que Cristo estabeleceu para a sua igreja. Amém? Amém, Marcos. Então, agradecimento a você por estar aqui explicando para nós, para todos que vão assistir, estão assistindo, entendendo sobre os 5 ministérios, a sua importância, a funcionalidade dentro da igreja, para até que chegamos à unidade perfeita, né? Marcos, é um prazer grande de tê-lo aqui no nosso podcast e agradecer também à igreja que te liberou, ao Java, pastor David Mag, que vai estar conosco também, tratando de outros assuntos, e é um prazer. Agora você deixa considerações finais para quem quer te seguir nas redes sociais, te achar a igreja. E é isso, Marcos. Olha para a câmera lá e solta a voz. Quero agradecer
à equipe técnica que está aqui conosco, Israel Renato, evangelista Diego, ao podcast Edificando Vidas, pela oportunidade, pela coragem Amém. de abordar esse assunto, 5 ministérios, realmente coragem. Agradeço pelo convite, né? Agradeço ao meu pastor David, ao ministério Aljava, onde eu tenho congregado e tenho servido como profeta e mestre. Agradeço a minha família, a todos que de alguma forma têm estado conosco. O meu Instagram é Marcos MP, que é mestre profeta, @MarcosMP. O da igreja é @aljava.araras, né? Se quiser nos seguir, fica aí o endereço para vocês. Se quiser conhecer também a igreja, acompanhe aí o evangelista Diego, já na abertura ele citou o endereço da nossa igreja. E para a gente é uma honra estar aqui com vocês. Espero que não seja a última, mas a primeira de muitas. E eu já gostaria de deixar aqui para o pessoal realmente aproveitar ao máximo tudo aquilo que Edificando Vidas Podcast fazer, com certeza será bênção. E como o próprio tema do podcast, a sua vida será edificada. Eu acredito que através da nossa conversa de hoje, nós tivemos uma edificação, uma visão saudável acerca dos 5 ministérios. Não limite aquilo que Deus deu para a igreja. Não limite os dons de Cristo. Não limite a atuação desses dons. Se permita, se redescubra, se permita fluir por meio dos 5 ministérios. Esse é o desafio que eu lanço aí aos pastores da cidade de Araras. Amém. Amém. Então, finalizando mais um podcast, obrigado por todos que têm assistido aí. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no nosso canal, que vai estar também o link aqui do Instagram. E é isso. Agradecimento geral ao nosso querido profeta e mestre Marcos e a todos que nos assistiram. Pronto, e é isso aí. Fique com Deus. Valeu. E se vocês sejam abençoados e edificados pelo nosso programa.